Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 1 de setembro. A movimentação na vida de Candinho e dos que o cercam seguia intensa, marcada por intrigas, revelações e conflitos emocionais que se entrelaçavam em cada gesto e palavra. Desde cedo, Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita, e esse detalhe não lhe passa despercebido. O homem, que sempre foi próximo à jovem e que em outros tempos tentou manter vivo um relacionamento com ela, entende que o comportamento de Candinho vem mudando. Já não havia mais aquela presença constante, o cuidado e a atenção que outrora alimentaram tantas esperanças em Dita. Essa percepção de Quincas desencadeia um processo de reflexão sobre as verdadeiras intenções de Candinho, mas também abre espaço para que ele questione as próprias atitudes e se dê conta de que insistir em um amor perdido não lhe trará retorno. Enquanto isso, Celso afirma a Zuma que deverá encontrar uma família para Samir, destacando que não poderia mais manter a criança em meio às manipulações e aos perigos que o cercavam. Em suas palavras, havia um tom de responsabilidade misturado com a necessidade de se redimir por seus erros. Para levar adiante essa decisão, Celso pede ajuda a Padre Lucas, confiando que o religioso seria o elo de confiança e segurança para que o menino pudesse ter um futuro digno. Zuma, no entanto, escuta com aquele olhar calculista que sempre a caracterizou, ponderando sobre como poderia transformar mais essa situação em vantagem própria. Nesse mesmo instante, outra frente de intriga se desenrola. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zuma. O capanga, desconfiado das movimentações de Ernesto, insiste em buscar informações, mas Zenaide, sem pestanejar, nega qualquer envolvimento. Ainda que suas palavras sejam firmes, paira no ar a dúvida. Estaria ela cobertando Ernesto ou apenas tentando proteger a própria pele? A tensão cresce entre os dois, e o clima é de desconfiança mútua, como se ambos soubessem que a verdade ainda estava para emergir em algum momento. Paralelamente, Sônia aconselha Quincas a revelar para Candinho que sua reaproximação com Dita é um plano de Cunegundes. A amiga demonstra preocupação ao perceber que a armação de Cunegundes poderia trazer mais sofrimento, especialmente para Dita, que sempre se manteve íntegra e firme em suas convicções. Sônia, com sua postura serena, alerta Quincas de que insistir na mentira só aprofundaria o afastamento de Candinho e criaria mais obstáculos entre aqueles que se amavam. Diante desse conselho, Quincas começa a refletir, e a sinceridade que sempre o guiou ressurge como um caminho inevitável. O momento de verdade não demora a acontecer. Quincas e Dita confessam um ao outro que não se amam mais. O diálogo entre eles é marcado por sinceridade e um certo alívio. Ambos reconhecem que o tempo transformou os sentimentos que tinham, e que, embora o passado tenha sido repleto de momentos significativos, já não havia espaço para o mesmo tipo de amor. Essa confissão sincera abre espaço para uma nova fase na vida de Dita, que finalmente se liberta das amarras de um relacionamento que não lhe trazia mais felicidade, e também para Quincas, que compreende que deve seguir por outros caminhos. A revelação do afastamento definitivo entre Dita e Quincas tem reflexo imediato. Candinho, ao se deparar com mais uma mentira envolvendo aqueles que o cercam, decide agir. Candinho confronta Cunegundes. O clima é tenso, pois Cunegundes insiste em manipular situações para impor sua vontade, mas Candinho, mais firme, não se deixa levar. Ele exige a verdade, questiona as intenções dela e não esconde sua indignação por perceber como as armações atingiam diretamente a vida de Dita. Cunegundes, como sempre, responde com altivez, mas o olhar de Candinho denuncia que ele já não está disposto a ceder às manipulações dela. No meio desse conflito, uma nova revelação surge. Quinzinho conta para Cunegundes que ainda é o proprietário oficial do sítio. A notícia cai como uma bomba no colo de Cunegundes, que acreditava ter o controle absoluto sobre as terras. A revelação muda completamente o equilíbrio de poder dentro da família, pois Quinzinho, até então submisso, mostra que ainda possui um trunfo importante. Cunegundes, furiosa, tenta contestar, mas não pode negar o fato. Legalmente, o sítio ainda pertence ao filho. Essa descoberta promete transformar a dinâmica de todos, trazendo novas disputas e redefinindo papéis. Em meio a tantas intrigas, Candinho busca manter o coração firme em relação ao que realmente importa. Assim, mesmo diante das armações e das tentativas de afastá-lo de Dita, ele encontra uma forma de demonstrar seu apoio. No concurso que poderia mudar o destino dela, Candinho tenta votar em Dita no concurso de rainha da rádio. O gesto, simples em aparência, carrega um significado imenso. É a prova de que, apesar das mentiras que o cercam, seu amor por Dita continua firme. Para ele,
O voto não é apenas uma participação em um concurso, mas uma declaração silenciosa de confiança, apoio e carinho. A cena mostra um Candinho emocionado, com a expressão carregada de sentimentos. O público, as intrigas, os planos de Cunegundes e as provocações de Olímpia parecem desaparecer naquele instante em que ele concentra seu esforço em garantir que a voz de Dita seja ouvida e reconhecida. O gesto fortalece Dita, mesmo sem ela saber exatamente o que se passa nos bastidores, e reafirma o elo invisível que os une, apesar das constantes tentativas de separação. Assim, os episódios seguem entrelaçando revelações e escolhas difíceis. Quincas, ao perceber o afastamento de Candinho e Dita, finalmente compreende que não há mais espaço para insistir em um amor que acabou. Celso, em sua busca por redenção, procura Padre Lucas como última esperança para garantir o futuro de Samir, mas ainda precisa enfrentar os próprios fantasmas. Zenaide tenta negar a presença de Ernesto, mas o cerco contra ele se fecha cada vez mais. Sônia mostra-se voz de consciência, pedindo a Quincas que se afaste das armações de Cunegundes, que, por sua vez, segue insistindo em manipular todos ao seu redor, mas encontra resistência em Candinho e até mesmo no próprio Quinzinho, que surge como novo dono da verdade sobre o sítio. No fim, em meio a tanta instabilidade, o gesto de Candinho ao tentar votar em Dita no concurso brilha como símbolo de que, apesar de todas as dificuldades, o amor verdadeiro ainda encontra formas de resistir às intrigas. Terça-feira, 2 de setembro. O dia amanhece cheio de expectativas para Candinho, que, apesar de todas as turbulências que o cercavam, mantinha no coração um objetivo muito claro: apoiar Dita. Depois de tantas tentativas e obstáculos, finalmente, Candinho consegue dar seu voto em Dita no concurso da rádio. Para ele, aquele simples gesto era carregado de significado. Mais do que um voto, era prova de sua devoção à jovem, uma demonstração pública de que, mesmo em meio a intrigas e manipulações, seu coração permanecia firme. Ao confirmar o voto, Candinho respira aliviado, como se tivesse conseguido dar a Dita não apenas um apoio, mas também a certeza silenciosa de que ele acreditava em sua vitória. Enquanto Candinho celebra essa pequena conquista, em outro ponto da história, tensões começam a se formar. Tobias se incomoda ao ver Lauro com Sônia. A cena é marcada pelo olhar carregado de ciúme de Tobias, que não consegue esconder sua irritação. Para ele, a presença de Lauro ao lado de Sônia é um desafio, uma lembrança constante de que pode perder o espaço que acredita ser seu. Lauro, por sua vez, se mostra tranquilo, agindo naturalmente, como se não tivesse consciência do incômodo que causa. Já Sônia, perceptiva, nota o desconforto, mas prefere não se deixar levar pelas inseguranças de Tobias. Esse triângulo ainda promete gerar mais atritos, pois os sentimentos ali não estão resolvidos. Enquanto isso, em um movimento inesperado, Cunegundes volta ao sítio. Sua chegada é marcada pela imponência que sempre carregou. Ela entra de cabeça erguida, como se fosse a dona absoluta do lugar, ainda que as revelações recentes sobre a propriedade tenham estremecido seu poder. A volta de Cunegundes ao sítio mexe com todos os moradores. Uns a recebem com temor, lembrando das imposições rígidas que ela sempre fez, outros com certa expectativa, como se a presença dela fosse trazer novas reviravoltas. O ambiente fica carregado, pois, mesmo em silêncio, Cunegundes já impõe sua presença e dá sinais de que não desistirá de manter controle sobre o que acredita ser seu. Do outro lado, em um momento inesperado e até mesmo irônico, Ernesto cai em armadilha das crianças. O homem, sempre disposto a enganar e manipular, acaba surpreendido pelos pequenos, que, com sua esperteza, conseguem virar o jogo. O episódio expõe Ernesto ao ridículo, mostrando que sua malícia nem sempre é suficiente para escapar das situações. O tom é quase cômico, mas ao mesmo tempo revela como a inocência das crianças é capaz de desarmar até mesmo alguém tão ardiloso. Para Ernesto, o episódio é uma humilhação, mas também um alerta de que nem todos ao redor são tão fáceis de manipular quanto ele gostaria. Em meio às movimentações, surge um gesto de cuidado de quem, apesar de sua simplicidade, sempre soube enxergar além das aparências. Maria Divina sugere a Zé dos Porcos alertar Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes. Atenta às armações que se formam, Maria Divina demonstra preocupação com Candinho, temendo que ele, mais uma vez, seja vítima de tramas injustas. Zé dos Porcos, leal como sempre, escuta com atenção o conselho e reflete sobre como poderá agir. Entre a prudência e a coragem, ele entende que precisa encontrar uma maneira de proteger o amigo, ainda que isso signifique enfrentar diretamente a fúria de Cunegundes e Quinzinho. Em paralelo, longe dos conflitos mais abertos, um encontro inesperado acontece. Zenaide tem um encontro com Sabiá.
A atmosfera entre os dois é marcada por cumplicidade e mistério. Sabiá, que sempre circulou entre negócios e interesses obscuros, encontra em Zenaide uma parceira que desperta sua atenção. Já ela, consciente da vida complicada que leva, parece seduzida pela possibilidade de viver algo diferente. O encontro, embora ainda em tom inicial, sugere que dali pode nascer uma aliança, seja afetiva, seja estratégica. O futuro dessa relação permanece incerto, mas deixa claro que ambos têm intenções que podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Enquanto isso, Zuma pensa em como impedir Celso de arranjar uma família para Samir. Para ela, a ideia de perder o menino é mais do que incômoda, é ameaçadora. Zuma sempre enxergou em Samir uma oportunidade de manipulação, um instrumento para alcançar objetivos pessoais. A possibilidade de Celso, com a ajuda de Padre Lucas, encontrar um lar seguro para o menino significa que sua influência pode se esvair. Com isso, Zuma passa a maquinar novos planos, arquitetando maneiras de travar essa decisão. Seus pensamentos revelam não apenas sua frieza, mas também sua habilidade em transformar cada situação em uma oportunidade para reforçar seu controle. Por fim, chega o momento mais esperado da disputa que mobiliza tantos corações, a votação para a rainha da rádio. O ambiente é de pura emoção, com todos atentos ao resultado. Entre expectativas, torcidas e tensões, o anúncio surpreende. Dita e Eneida ficam empatadas na votação de rainha da rádio. O empate é recebido com surpresa, pois todos aguardavam um desfecho claro. Para Dita, é a prova de que seu esforço e talento foram reconhecidos, mesmo diante de tantas sabotagens e dificuldades impostas. Já para Eneida, o resultado reforça sua posição de destaque, deixando claro que ainda há espaço para rivalidade. O empate, no entanto, gera mais do que surpresa, abre margem para novas disputas. Os torcedores de cada lado começam a discutir, e a rádio, que buscava promover uma celebração, se vê diante do desafio de lidar com uma decisão inesperada. O clima é de suspense, e todos aguardam para saber como será definido o verdadeiro desfecho da eleição. Assim, os acontecimentos seguem entrelaçados em uma trama que não dá trégua. Candinho, com seu voto, reafirma sua devoção a Dita, enquanto Tobias se perde em ciúmes ao ver Lauro com Sônia. Cunegundes retorna ao sítio com sua força impositiva, e Ernesto prova do sabor da derrota ao cair na armadilha das crianças. Maria Divina, atenta, mostra sua lealdade ao aconselhar Zé dos Porcos, enquanto Zenaide e Sabiá constroem uma aproximação que pode mudar destinos. Zuma, calculista, prepara-se para enfrentar Celso em mais uma disputa, e a eleição da rainha da rádio mantém todos em suspense com o empate entre Dita e Eneida. Cada movimento, cada olhar e cada decisão alimentam a tensão da narrativa, mostrando que, em meio a tantas intrigas, o futuro de todos permanece aberto e incerto, pronto para ser redesenhado a cada novo passo. Quarta-feira, 3 de setembro. O clima de expectativa pairava sobre todos naquela manhã. A cidade inteira parecia respirar em compasso acelerado, tomada pela ansiedade de descobrir quem seria a nova rainha da rádio. Desde cedo, grupos se formavam para discutir os votos, medir forças entre os apoiadores e alimentar palpites sobre o desfecho. Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio, transformando o resultado em mais do que um simples título. Era uma questão de orgulho, de reconhecimento, de pertencimento. Cada família, cada amigo tinha sua torcida, e o ambiente ganhava ares de festa misturados à tensão de uma disputa acirrada. Enquanto os ânimos se agitavam em torno da votação, um dilema do coração fervilhava em outro cenário. Quinzinho afirma a Medeia que ama Cunegundes e irá implorar por seu perdão. Ele, que tantas vezes se manteve em silêncio diante das arbitrariedades da mãe de Candinho, agora confessava seus sentimentos com sinceridade. Medeia o ouvia com atenção, surpresa por tamanha entrega. Quinzinho, tomado pela emoção, falava com intensidade sobre a falta que sentia de Cunegundes, reconhecendo seus erros e prometendo que faria de tudo para ser aceito novamente em seu coração. Sua decisão não deixava dúvidas. Ele estava disposto a enfrentar humilhações se fosse preciso, desde que pudesse reconquistar o amor de Cunegundes. Em meio a esses desdobramentos, o foco permanecia na grande disputa da rádio. No calor da fé e da esperança, Anabela faz uma promessa pela vitória de Dita. Em suas preces silenciosas, ela se coloca diante de algo maior, implorando que o sonho de Dita se concretize. A promessa carrega o peso da devoção e da confiança de quem acredita que, apesar de todas as sabotagens e injustiças, a verdade prevaleceria. O gesto de Anabela simboliza não apenas sua amizade e lealdade à jovem, mas também a crença de que a vitória seria um triunfo da justiça sobre as armações. O momento decisivo finalmente chega. No palco,
Com olhar firme e a voz carregada de solenidade, Lúcio anuncia a vitória de Dita por apenas um voto. O público reage em êxtase, e no meio da multidão, Candinho, com o coração acelerado, rapidamente faz suas contas. Ele entende, com clareza, que aquele voto que decidiu tudo foi o dele. Candinho deduz que foi o seu voto que levou Dita à vitória, e a certeza de que pôde contribuir diretamente para o sonho dela se tornar realidade enche seu peito de orgulho. A emoção se espalha como fogo em palha seca. Todos comemoram a coroação de Dita como rainha da rádio, aplaudindo de pé e gritando seu nome com entusiasmo. O salão vibra, e as vozes ecoam em um coro de celebração. O sorriso de Dita ilumina o ambiente, emocionada ao perceber que todo o seu esforço e dedicação, mesmo diante das adversidades, foram reconhecidos. Contudo, nem todos partilhavam dessa alegria. Zuma se irrita, incapaz de aceitar que seus planos tenham sido frustrados. A derrota de sua torcida para Eneida consome, e ela guarda o rancor em silêncio, já planejando como poderá reverter a situação a seu favor no futuro. A revolta também atinge outro coração inconformado. Olímpia se revolta contra a vitória de Dita, não aceitando que a jovem tenha superado tantas dificuldades e ainda assim alcançado o título. Seus gestos exaltados revelam sua indignação, e ela não consegue conter palavras duras contra o resultado. A revolta de Olímpia ecoa como a resistência dos que não suportam ver a vitória da perseverança sobre a intriga. Mas, para Dita, nada mais importava naquele instante. Ela havia vencido. Em um gesto simbólico e cheio de ternura, Candinho entrega a coroa de Dita, cumprindo o papel de celebrá-la não apenas como rainha da rádio, mas como a rainha de seu coração. O olhar dele brilha de emoção ao colocar a coroa na cabeça da amada. Sem conseguir mais conter os sentimentos que o consumiam, ele toma coragem, diante de todos, se declara para a amada. As palavras de Candinho ecoam sinceras, vindas de um coração que sempre esteve ligado ao dela, apesar de todos os desencontros e obstáculos. O público, tomado pela emoção, aplaude não só a coroação, mas também aquele gesto de amor público, que tornava o momento ainda mais inesquecível. Enquanto a vitória de Dita era celebrada com intensidade, outros destinos também se alinhavam. Celso e Estela planejam seu futuro casamento, em uma cena marcada por cumplicidade e serenidade. Depois de tantos altos e baixos, o casal finalmente encontra a paz para olhar adiante. Entre planos e sonhos, eles falam de um futuro juntos, construído com base no respeito e no amor que, apesar de tudo, conseguiu se consolidar. O brilho nos olhos dos dois revela que, para além de qualquer dificuldade, a união deles havia se tornado uma certeza. Já em outro ponto da história, a sombra de intrigas continua a se movimentar. Mirtes revela a Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro, deixando-o intrigado. A revelação desperta em Ernesto um misto de curiosidade e cobiça, pois cada menção a dinheiro para ele representa uma oportunidade de manipulação. Mirtes, ciente do impacto que suas palavras poderiam causar, solta a informação no momento exato, sem se importar com as consequências. A notícia acende em Ernesto a chama da ganância, preparando o terreno para novas movimentações em seus planos obscuros. No entanto, nada poderia superar o desfecho que coroava aquele dia. Candinho e Dita declaram seu amor um pelo outro, e todos comemoram. O gesto de amor público, tão aguardado, é recebido com palmas, sorrisos e lágrimas de emoção. Candinho, simples e sincero como sempre, fala de seus sentimentos com a clareza de quem não guarda mais dúvidas. Dita, igualmente emocionada, retribui as palavras, deixando evidente que também sonhava com aquele momento. O público, já contagiado pela celebração da vitória, se entrega completamente à cena romântica, transformando o ambiente em uma grande festa de amor e alegria. A coroação da rainha da rádio se torna, assim, um símbolo maior. Não era apenas Dita que havia vencido, mas também todos aqueles que acreditaram na força da perseverança e da verdade. Cada detalhe, o voto de Candinho, a promessa de Anabela, o planejamento de Celso e Estela, e até mesmo a irritação de Zuma e a revolta de Olímpia, compunham um quadro vibrante de emoções, mostrando que, por trás de cada conquista, existem histórias de luta, fé e esperança. O dia, marcado pela coroação, se encerra com a sensação de que algo grande havia acontecido. Para Dita e Candinho, a vitória foi também o marco de um novo capítulo em suas vidas, agora unidas pelo amor declarado. Para Celso e Estela, foi a oportunidade de sonhar com um futuro juntos. Para Ernesto, um alerta de novos movimentos. E para Zuma e Olímpia, a semente da inconformidade que, cedo ou tarde, voltaria a se manifestar. Mas, naquele instante, nada disso diminuía o brilho da rainha coroada.
O salão permanecia iluminado, os aplausos ecoavam, e o amor de Candinho e Dita se tornava o verdadeiro triunfo do dia, celebrando não apenas uma vitória, mas a força de acreditar nos próprios sonhos. Quinta-feira, 4 de setembro. A manhã surgia em São Paulo carregada de sentimentos contraditórios. A vitória de Dita como rainha da rádio ainda repercutia, espalhando alegria entre muitos, mas também despertando intrigas e resistências em outros. Candinho, tomado de emoção pela declaração de amor que fizera, aguardava ansioso para rever Dita, compartilhar palavras doces e viver o momento de forma mais íntima. No entanto, o destino não se mostrava tão simples. Quando Dita procura Candinho, tomada pelo mesmo desejo de estar perto dele, encontra-se diante de um obstáculo inesperado. Manuela impede a aproximação dos dois. O gesto de Manuela não era mero acaso. Havia em seu olhar um misto de firmeza e desconfiança, como se quisesse preservar Candinho de algo ou simplesmente atrasar a felicidade dos dois. Dita, surpreendida, sente a frustração de ser barrada em um instante que tanto aguardara. Candinho, do outro lado, não compreende os motivos dessa interferência, mas percebe no semblante de Dita a decepção de não poder se aproximar. A cena, carregada de tensão silenciosa, reforça a sensação de que cada conquista vinha acompanhada de novos obstáculos a serem superados. Enquanto isso, a movimentação em São Paulo continuava a trazer novidades. Em meio ao burburinho da cidade grande, um rosto familiar surgia. Zé dos Porcos chega a São Paulo. Acostumado à vida simples do interior, sua presença na capital causava tanto surpresa quanto curiosidade. Ele, com seu jeito tímido e honesto, carregava consigo a essência da roça, contrastando fortemente com os modos e a pressa paulistana. O reencontro iminente com velhos conhecidos prometia trazer novas dinâmicas à trama, pois a chegada de Zé dos Porcos representava também a lembrança viva do campo, das raízes que muitos ali haviam deixado para trás. Em paralelo, as tensões amorosas continuavam a se desdobrar. Tobias pede para conversar com Sônia sobre Lauro, revelando a inquietação que lhe consumia o coração. Ele não suportava mais ver a proximidade de Lauro com Sônia, e precisava, a todo custo, entender o que realmente se passava entre os dois. O pedido de conversa carregava não apenas o peso da curiosidade, mas também o da insegurança. Sônia, por sua vez, sentia o incômodo de ser pressionada, dividida entre a lealdade e o respeito às pessoas ao seu redor. O clima entre eles prometia não ser fácil, pois cada palavra poderia acender ainda mais a chama da discórdia. Enquanto os corações se agitavam em torno de amores e ciúmes, a ganância continuava a mover aqueles que viviam das sombras. Ernesto ameaça Tamires, em mais uma demonstração de sua crueldade e manipulação. O olhar dele, carregado de dureza, deixava claro que não havia limites para o que seria capaz de fazer para alcançar seus objetivos. Tamires, encurralada pela ameaça, sentia o peso da opressão, sem saber como reagir diante de um homem disposto a tudo. A cena refletia o jogo de poder em que Ernesto se especializava, explorar as fraquezas alheias para manter-se sempre em vantagem. Porém, em meio às tensões e ameaças, havia também encontros marcados pela leveza e pelo inesperado. Em uma de suas caminhadas pela cidade, Samir encontra Candinho e Policarpo. O menino, cheio de vitalidade e espontaneidade, surge diante de Candinho e de seu inseparável companheiro animal, criando um momento de alegria singela. Policarpo, com sua presença sempre simbólica, arrancava risos de Samir, enquanto Candinho, ainda sem saber do vínculo profundo que os unia, se deixava encantar pelo encontro. A cena trazia frescor à narrativa, contrapondo a dureza das ameaças e intrigas com a inocência de uma criança que apenas buscava afeto e companhia. Enquanto a vida seguia em diferentes caminhos, novos laços começavam a se formar. Em um ambiente social distinto, Celso conhece Marilda e Aderbal, sendo apresentado a figuras que poderiam marcar novos rumos em sua trajetória. O encontro tinha ares de oportunidade, carregado da promessa de alianças futuras. Marilda e Aderbal, com suas personalidades firmes e interesses próprios, despertavam em Celso tanto curiosidade quanto cautela. A apresentação se dava em meio a conversas cheias de formalidades, mas por trás dos sorrisos havia sempre intenções veladas. Celso, atento, percebia que aquele contato poderia lhe render vantagens, mas também exigiria cuidado para não ser enredado em tramas inesperadas. Cada acontecimento daquele dia mostrava, em sua singularidade, a diversidade de caminhos que a vida dos personagens estava tomando. A frustração de Dita ao ser impedida por Manuela, a chegada de Zé dos Porcos trazendo o cheiro do campo para a cidade, o ciúme ardente de Tobias diante da proximidade de Sônia e Lauro, a crueldade de Ernesto ameaçando Tamires, o encontro encantador de Samir com Candinho e Policarpo,
e a entrada de Celso em um novo círculo social. Todos esses momentos se entrelaçavam em uma teia complexa de sentimentos, interesses e destinos. A novela, como a própria vida, se movia em ritmos distintos, ora acelerada pelo calor das paixões e das disputas, ora suavizada por encontros inocentes e ternos. E, em cada detalhe, ficava claro que as histórias, por mais diferentes que fossem, acabavam por se tocar em algum ponto, revelando que nenhum personagem caminhava sozinho. O futuro prometia ainda mais reviravoltas. A barreira imposta por Manuela entre Candinho e Dita não apagaria o amor que os dois haviam declarado. A chegada de Zé dos Porcos à capital certamente traria memórias e conflitos ainda não resolvidos. Tobias, na ânsia de respostas, talvez encontrasse em Sônia verdades que não estava preparado para ouvir. Ernesto, com suas ameaças, continuaria a tecer planos sombrios que poderiam atingir a todos. E Samir, em sua pureza infantil, seguiria cruzando o caminho de Candinho, sem que este ainda soubesse a importância daquele vínculo. Mas, por ora, cada cena se fechava em sua própria intensidade, compondo um mosaico de emoções que davam corpo e alma àquele capítulo da história. Sexta-feira, 5 de setembro. A cidade ainda respirava o clima festivo após a coroação de Dita como rainha da rádio, mas a vida dos personagens não cessava de se transformar. Entre encontros, revelações e novos conflitos, cada gesto parecia mover os destinos em direções inesperadas. Logo no início, um casal surge com planos concretos para mudar não apenas suas vidas, mas também a de uma criança. Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir, enxergando nele a oportunidade de formar uma família mais completa. A ideia os enche de entusiasmo, e ambos começam a imaginar como seria a vida ao lado do menino, já sonhando com os detalhes do futuro. Para Samir, que tanto ansiava por um lar definitivo, a possibilidade de adoção trazia esperanças silenciosas, ainda que os caminhos para isso fossem permeados de desafios. Enquanto isso, longe dos planos de Marilda e Aderbal, Candinho voltava a sentir aquela ligação misteriosa com o filho que ainda não reconhecia. Em meio ao dia, Policarpo, com seus gestos instintivos e quase humanos, despertava em Candinho uma intuição forte. Foi então que Candinho entende sinal de Policarpo de que seu filho está por perto. O animal, fiel companheiro, parecia conduzi-lo a uma verdade maior, como se pressentisse a presença de Samir e desejasse avisar seu dono. Candinho, tomado de emoção, não conseguia explicar o motivo da sensação, mas sentia dentro de si que aquela ligação paternal estava prestes a se revelar. No entanto, nem todos compartilhavam da alegria do momento. Olímpia se irrita com a presença de Dita e pensa em pedir uma recontagem dos votos na rádio. Inconformada com a derrota de Eneida, Olímpia alimentava a desconfiança de que algo não havia sido justo no resultado. Ao ver Dita celebrada por todos, sua revolta aumentava, e a ideia de questionar a votação lhe parecia cada vez mais necessária. A inveja e o ressentimento transpareciam em suas expressões, deixando claro que a disputa pela coroa ainda não terminara em seu coração. Enquanto as rivalidades seguiam, um diálogo revelador ocorria em outro canto da cidade. Sônia conta a Lauro que Tobias pediu para conversar com ela, deixando o amigo intrigado. O pedido de Tobias expunha sua insegurança e ciúmes, e Sônia não escondia o incômodo de ser alvo desse tipo de cobrança. Lauro, atencioso, escutava com paciência, tentando acalmá-la e compreendendo o peso que aquela situação tinha para ela. O triângulo formado entre eles, marcado por sentimentos confusos, começava a ganhar contornos cada vez mais tensos. Já na fábrica, o ambiente de trabalho era palco de novas oportunidades. Araújo propõe que Olga seja secretária na fábrica de Candinho, sugerindo a ideia com entusiasmo e confiança em suas habilidades. Para Olga, a proposta representava não apenas um emprego, mas a chance de conquistar independência e provar seu valor. Candinho ouvia a sugestão com interesse, avaliando como a presença dela poderia contribuir para a empresa. A indicação de Araújo mostrava-se mais que um gesto de apoio, era uma aposta em uma mulher que merecia espaço para crescer. Em outro ponto da cidade, a vida amorosa seguia como terreno fértil para conselhos e decepções. Manuela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida, com a intenção de poupá-lo de sofrimentos maiores. Para ela, insistir em um amor impossível apenas prolongaria a dor de Asdrúbal. Suas palavras, ainda que duras, buscavam trazer clareza, lembrando de que, às vezes, era preciso deixar ir para seguir em frente. Asdrúbal, no entanto, lutava contra os próprios sentimentos, dividido entre a razão e o coração. De volta às questões de herança e propriedade, um alerta importante surgia. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a propriedade oficial do sítio, revelando que a situação não estava tão segura quanto muitos acreditavam.
Candinho escutava com atenção, ciente de que a informação poderia se tornar uma arma nas mãos de Cunegundes e Quinzinho. O aviso deixava claro que ainda havia batalhas a serem travadas em relação às terras, e que a disputa pela posse oficial do sítio não estava encerrada. Enquanto os homens lidavam com questões concretas, no campo do sobrenatural algo extraordinário acontecia. Cunegundes tem uma visão com Dom Pedro II, um momento carregado de simbolismo e mistério. Entre sonho e realidade, a figura imponente do imperador surgia diante dela, trazendo reflexões inesperadas. A visão mexia profundamente com Cunegundes, que interpretava o encontro como um sinal, ainda que não soubesse ao certo de quê. O episódio, estranho e enigmático, parecia tocar em algo maior que os problemas imediatos do sítio. Do lado dos sentimentos, uma conversa definitiva se desenrolava. Sônia afirma a Tobias que está apaixonada por Lauro, encerrando de vez as esperanças do rapaz. As palavras dela, firmes e sinceras, atingiam Tobias em cheio, provocando dor e incredulidade. A confissão de Sônia não deixava margem para dúvidas. Seus sentimentos pertenciam a outro. Tobias, ressentido, sentia-se traído pela vida, e a tensão entre eles se tornava ainda mais evidente. O triângulo amoroso chegava a um ponto de ruptura, do qual não haveria volta. Enquanto isso, em outra frente, o dinheiro continuava sendo fonte de intrigas e problemas. Mirtes conta a Tamires que Francine pegou sua mala de dinheiro, deixando a jovem em choque. A revelação expunha mais uma jogada ardilosa de Francine, que havia se apoderado da quantia em busca de seus próprios interesses. Tamires, desesperada, percebia o tamanho da encrenca em que estava envolvida. O peso do roubo recaía sobre seus ombros, e o medo de Ernesto só aumentava, pois a ameaça dele já havia se tornado realidade em outros momentos. No fim do dia, um gesto inesperado prometia abrir novas portas. Estela decide revelar seu segredo a Dita, preparando-se para compartilhar algo que mantivera escondido até então. A decisão não era fácil, mas Estela sabia que não poderia mais carregar aquele fardo sozinha. Dita, surpresa pela confidência, se mostrava disposta a ouvir, sem imaginar o que estava prestes a descobrir. O mistério em torno do segredo de Estela acrescentava mais uma camada de suspense, prometendo mudar a forma como as relações se desenrolariam dali em diante. Cada cena desse capítulo reforçava como os destinos estavam entrelaçados por fios invisíveis. De um lado, Marilda e Aderbal, animados pela ideia de adotar Samir, ofereciam ao menino a possibilidade de um futuro diferente. De outro, Candinho, orientado pelos sinais de Policarpo, se aproximava cada vez mais da verdade sobre seu filho. Enquanto isso, Olímpia alimentava a discórdia com seu desejo de recontagem, e Sônia provocava a ruína emocional de Tobias ao assumir seu amor por Lauro. Entre alertas sobre propriedades, conselhos amorosos e visões inesperadas, o enredo se enriquecia com cada detalhe. A novela seguia firme, revelando em cada gesto a intensidade dos conflitos humanos. Entre amor, ciúme, ganância e esperança, todos caminhavam rumo a novos desfechos, sem saber exatamente o que os aguardava no dia seguinte. Sábado, 6 de setembro. As tensões e revelações seguiam movimentando a vida de todos, trazendo à tona segredos guardados há muito tempo, encontros inesperados e tramas que se enredavam em torno do destino de Samir e de Candinho. O primeiro grande momento vinha de Estela, que finalmente reunia coragem para abrir o coração. Estela conta sobre seu passado a Dita, confidenciando fatos que carregava em silêncio e que pesavam em sua alma. Dita, atenta e acolhedora, ouvia cada palavra com paciência, surpresa pelo conteúdo da confissão. O tom de Estela, firme e ao mesmo tempo emocionado, deixava claro que não queria mais viver presa ao que escondeu. A revelação era um ato de confiança, mas também de libertação, marcando um ponto de virada em sua trajetória. Enquanto Estela se despia de seus segredos, outro drama surgia em torno da pequena Anabela. A menina não escondia os sinais de fragilidade que a vinham acompanhando, e de repente, no meio das brincadeiras, seu corpo cedeu. Anabela passa mal, e Dirce a leva para o hospital, em meio ao desespero. O semblante aflito de Dirce traduzia o medo de perder a menina, e a corrida contra o tempo se tornava prioridade. A cada minuto, a angústia crescia, deixando claro que a saúde de Anabela estava em risco real. No ambiente da fábrica, um novo rosto surgia entre os trabalhadores. A sugestão feita por Araújo anteriormente agora ganhava forma concreta. Olga é contratada para trabalhar na fábrica, recebida com expectativas e olhares curiosos. Para ela, a oportunidade significava não apenas um emprego, mas a chance de conquistar espaço, de provar sua competência e de mudar os rumos de sua vida. Candinho, avaliando o início do trabalho,
observava como Olga se adaptaria, enquanto os demais empregados aguardavam para ver como aquela presença influenciaria o dia a dia da empresa. A fé e a esperança também se faziam presentes em meio à apreensão pela saúde de Anabela. Em um gesto de carinho e convicção, Stella afirma a Anabela que ela será curada, segurando suas mãos com firmeza e transmitindo palavras de conforto. O tom da promessa vinha carregado de certeza, como se Stella quisesse plantar na menina a esperança que ela própria carregava. Para Dirce, que assistia à cena com os olhos marejados, a fala soava como um sopro de força em meio ao medo. Longe dali, a vida de Samir também seguia por caminhos inesperados. Ao lado de Zulma, ele conhecia uma nova figura. Zulma e Samir conhecem Ivete, e o encontro abria espaço para novas relações. Ivete, acolhedora e simpática, recebia os dois com gentileza, despertando a curiosidade de Samir e deixando Zulma atenta às possibilidades daquela aproximação. Para a mulher, cada novo contato era também uma oportunidade de expandir as relações que poderiam ajudá-la em seus planos. Enquanto isso, as amizades masculinas também se movimentavam na cidade. Quincas convida Zé dos Porcos para ir ao dancing com ele, numa tentativa de animar o amigo e inseri-lo em um ambiente mais leve, de descontração. Zé, simples e tímido, não parecia acostumado à ideia de frequentar um local como aquele, mas a insistência de Quincas despertava nele ao menos a curiosidade. O convite trazia a promessa de uma noite diferente, longe das preocupações do sítio e das tensões que rondavam Candinho. De volta ao ambiente da família Abelha, as conversas de Cunegundes não passavam despercebidas. Maria Divina se assusta com a conversa de Cunegundes sobre Dom Pedro II, que, depois da estranha visão, não deixava de falar sobre o encontro espiritual que acreditava ter vivido. Para Maria Divina, ouvir a sogra discorrer sobre o imperador causava desconforto, como se aquilo fosse um prenúncio de algo ainda mais complicado. O misto de medo e incredulidade fazia com que ela evitasse a todo custo se envolver nas reflexões da matriarca, mas não conseguia deixar de se preocupar com o que aquela fixação poderia significar. Enquanto a espiritualidade movia Cunegundes, a malícia de outros se fazia presente em ações calculadas. Celso adultera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho, para que ninguém reconheça Samir, um ato ardiloso e frio, planejado para manipular a verdade. Ao mexer no registro, Celso tentava apagar a possibilidade de que alguém ligasse o menino a Candinho, protegendo seus interesses e os de Zulma. O gesto deixava claro que, mais uma vez, ele estava disposto a manipular qualquer documento para manter a verdade oculta. Mas as artimanhas de Celso não eram as únicas em curso. A relação de Ernesto com Zulma começava a chamar a atenção de olhos atentos. E não demorou para que um episódio revelador ocorresse. Sabiá flagra Ernesto na casa de Zulma, pegando de surpresa em situação comprometedora. O encontro revelava uma aproximação que não deveria ser exposta, colocando Ernesto em risco de ser desmascarado. O olhar curioso e desconfiado de Sabiá registrava cada detalhe, pronto para usar a informação no momento oportuno. Para Ernesto, a sensação de perigo era imediata. Ser visto na casa de Zulma poderia custar caro, pois despertaria suspeitas que ele não queria que viessem à tona. Nesse turbilhão de acontecimentos, cada personagem parecia caminhar para um ponto crucial de sua trajetória. Stella, ao revelar seu passado, buscava a libertação. Anabela, frágil, precisava de cura urgente, e Dirce se via tomada pela angústia de uma mãe diante da ameaça de perder a filha. Olga, ao ser contratada, abria caminho para uma vida diferente, enquanto Ivete se inseria no círculo de Zulma e Samir, podendo mudar o curso da história do menino. Quincas, ao convidar Zé para o dancing, mostrava a força da amizade e da vontade de trazer leveza à vida. Em contraste, Cunegundes mergulhava cada vez mais em seus delírios espirituais, assustando Maria Divina com sua fixação por Dom Pedro II. Já Celso, em sua frieza, manipulava registros para ocultar a identidade de Samir, agindo nas sombras para proteger interesses escusos. E, por fim, Ernesto via sua presença na casa de Zulma ser desvelada por Sabiá, criando uma ameaça silenciosa que poderia explodir a qualquer instante. Cada movimento, cada revelação e cada segredo alimentavam um emaranhado de intrigas que cercava Candinho, Samir e todos ao redor. O destino parecia costurar as histórias em uma teia complexa, onde nada acontecia por acaso. O que se revelaria a seguir, ninguém poderia prever, mas era certo que cada gesto carregava o peso de consequências que ainda iriam se manifestar. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.